Continuamos com a nossa atenção focada nas funcionalidades que o CodeIgniter 4 tem para podermos obter informações a partir de bases de dados. E eu digo especificamente obter informações, neste caso concreto não dados a partir dos registros da base de dados, mas sim dados sobre a nossa base de dados. Estamos aqui na secção que diz Getting Metadata, dados que dizem respeito à estrutura da nossa base de dados e não propriamente aos registros. E nós temos aqui então alguma documentação que vamos aqui explorar com alguns exemplos. Basicamente o que diz é o seguinte: estas funções permitem-nos ir buscar informação das nossas tabelas, ok? Table metadata, etc. Nós temos aqui, por exemplo, uma função que diz list tables e, portanto, se eu agora, depois de ter aqui o DB Connect, eu criar aqui, vamos verificar aqui, ele vai devolver ou fazer um return de um array contendo os nomes de todas as tabelas da minha base de dados. É tão simples quanto isto, ok? Então eu posso fazer aqui o seguinte: tabelas é igual a db, e agora vamos usar aqui a expressão que é o list tables. E o list tables vai-me então devolver aqui um array com os nomes das tabelas. Bom, eu tenho aqui embaixo aquela função que já usei há uns vídeos atrás nesta série para apresentar os dados de um array. Então, obviamente que eu vou aqui tirar partido disso para não estarmos a perder muito tempo a escrever código, e eu vou aqui fazer o this print array e vamos passar para lá o tabelas. Porque já sabemos que é então um array, vamos aqui permitir que seja esta função a fazer a apresentação dos dados. Então, se eu agora chegar aqui e refrescar, nós temos aqui então a coleção das tabelas que existem e que corresponde exatamente àquilo que nós temos aqui neste momento. Portanto, com aquela função nós sabemos quais são as tabelas que existem, mas podemos ir buscar informação mais detalhada. Nós podemos ir aqui, obviamente podemos fazer uma iteração pelas tabelas, por cada tabela que existe nós fazemos qualquer coisa, enfim, o que vocês entenderem. Podemos perguntar ao sistema se uma determinada tabela existe ou não na nossa base de dados, com esta expressão que aqui está. E, portanto, muito simples de utilizar. Então, neste caso, se eu chegar aqui ao meu código, eu posso perguntar o seguinte: if db table exists, e eu colocar aqui teste, uma tabela que não existe, então o que é que vai acontecer? Okay? Aqui vamos ter echo sim, e aqui vamos ter o não. Ok? Então, se agora formos aqui executar o nosso código, se ele está bem escrito, cá está a indicação de que não existe. Se eu alterar aqui a função para clientes, o que vai acontecer é que ele me vai dizer que sim, a tabela existe. Podem, obviamente, aqui trocar a funcionalidade que aqui está, colocando aqui um ponto de exclamação, que vai perguntar se não existe, ok? Table exists de testes, ele vai me dizer que não existe, ok? Porque ele, ao verificar, ele pergunta, não existe a tabela testes, ok? Então, neste caso, nós vamos ter aqui não existe. Conseguinte, aqui não tem a ver exatamente com esta função, tem a ver com o CodeIgniter, ou melhor, com o PHP, peço desculpa, é o mesmo que nós escrevermos igual a false, ok? E aqui vamos executar, cá está o não existe. Depois, vamos olhar aqui para mais algumas destas funções. Nós podemos também ir buscar os nomes dos campos de uma determinada tabela, utilizando isto que aqui está, getFieldNames. Portanto, nós podemos ter aqui campos, ou colunas, como vocês lhe queiram chamar. As colunas são iguais a db, e neste caso é o getFieldNames da tabela, porque é isso que nos vai agora ser pedido aqui. Okay? Reparem, string table, a tabela, neste caso vamos colocar aqui clientes. E agora vamos novamente chamar aqui o this print array, daí que eu acho muito interessante vocês terem sempre estas funcionalidades disponíveis para poderem testar o vosso código sempre que queiram e não terem que estar a escrever repetidamente sempre as mesmas funções do var dump, etc. Então vamos colocar aqui o colunas, ok? Eu agora vou aqui refrescar e o que vai acontecer então é que ele me vai dizer qual é o ID, quais são os campos da tabela de clientes. Vamos verificar ainda o que é que aqui o sistema nos permite fazer mais.
porque ele diz que nós podemos ir buscar, you can gather the field names associated with any query you run by calling the function from the query result object. Ora, basicamente o que ele nos está aqui a dizer é o seguinte, imaginem que nós fazemos uma query até com um SQL específico, mas queremos depois verificar quais foram as colunas que nos foram devolvidas. Então reparem que se eu colocar aqui, ok, vamos verificar aqui, ok, vamos fazer aqui assim o seguinte, resultados, vamos colocar aqui resultados, é igual a db query select nome, vírgula, apelido from clientes. Ok? É aquilo que ali está. Desta forma tão simples. Agora, eu posso ir buscar um array que vai conter o getFieldNames. Então, aqui as colunas, em vez de ser igual ao db getFieldNames, vai ser igual aos resultados. Ok? E o getFieldNames aqui já não vai levar qualquer parâmetro, porque não é necessário, porque ele já vem daqui dos resultados com a indicação de qual é a tabela com a qual estamos a trabalhar. Vamos verificar o que é que o sistema nos vai dizer. Eu vou aqui refrescar e reparem. Nome e apelido. Porquê é que ele me devolveu aqueles resultados? Pelo simples facto de eu ter definido que só queria selecionar o nome e o apelido a partir da tabela de clientes. Portanto, existe sempre esta possibilidade. Vocês poderão eventualmente perguntar, mas qual é o objetivo disto? Nós nunca sabemos quais são as necessidades da nossa aplicação e, por conseguinte, sempre que for necessário, nós podemos recorrer a estas funções para ter acesso a essa informação. Entretanto, lembrei-me que aqui não tinha mudado para Development, para nós podermos ter os erros a serem apresentados quando eles acontecerem. Vocês já sabem que eu gosto muito dos erros aqui no meu canal do YouTube e, por conseguinte, quando os erros acontecem, são para serem mostrados e para ver como é que nós os resolvemos. Depois temos aqui determinar se um determinado campo existe numa determinada tabela. E da mesma forma que nós temos o table exists, nós temos o field exists. E neste caso o field exists obviamente necessita de dois parâmetros. Qual é o nome do campo, qual é o nome da tabela. Muito simples. Vamos então aqui verificar isso desta forma. If db, e agora vamos olhar aqui, diz field exists, portanto field exists, o primeiro parâmetro é qual é o campo, por exemplo nome, e qual é a tabela? Clientes. Então, se esta proposição for verdadeira, faz eco sim. Caso contrário, else, ele faz um eco não. Ok? Vamos aqui guardar. Vamos aqui refrescar a nossa aplicação e ele vai nos dizer que sim, de facto, existe um campo chamado nome. Se eu colocar aqui o género, é um campo que não existe, obviamente que ele me vai dizer que não existe esse campo. Vamos olhar aqui ainda mais algumas informações sobre isto. Como podem observar, não são muitas funções, mas elas são de facto muito específicas para este tipo de funcionalidades e é basicamente isto que nós queremos. Get field data returns an array of objects containing field information. Ok. Portanto, nós podemos ir buscar informações sobre o tipo, o máximo de caracteres, se é uma chave primária ou não, etc. E portanto, se nós temos aqui o get field data from table name, nós vamos ter aqui depois um array. Bom, um array neste caso é um objeto. Vamos ver o que é que dá aqui no nosso sistema. Atenção que eu vou experimentar isto, não sei se vai gerar um erro ou não. Vamos colocar aqui dados, ou vamos colocar aqui metadata, é igual a db, e agora vamos olhar aqui, ele diz-nos get field data, e depois temos aqui o table name. O get field data aqui está a especificar ir buscar os dados dos campos todos de uma tabela, ok? Então, vamos colocar aqui o get field data da tabela clientes. E agora vamos pedir para que o this print array nos apresente o metadata. Não sei se vai funcionar. Atenção, isto é muito importante eu referir aqui. Vamos aqui testar, vamos aqui refrescar e reparem. Funcionou. Temos aqui um array de objetos. Cada um dos objetos traz informação muito pertinente sobre cada um dos campos da minha tabela de clientes. Nós temos aqui o ID do cliente, o nome, o apelido, o e-mail e depois a data de nascimento. E para cada um destes elementos nós temos o tipo de valores que é possível inserir, qual é o máximo do comprimento que se pode inserir. Neste caso,
Nos valores inteiros está aqui o 10, que é um valor por defeito, mas no varchar nós podemos ter aqui o número total de caracteres máximos que podem ser inseridos. É, portanto, a informação que nós obtemos aqui, como vocês podem observar. Ok? Então nós temos aqui alguma informação, não obviamente toda a que está aqui especificada, isto é, nós temos aqui, por exemplo, no ID cliente, não temos aqui a informação de que é um campo que está definido como autoincremento. No entanto, ele diz-nos que é uma chave primária. E, portanto, tem aqui chave primary key igual a 1, enquanto que nos outros, como não são chaves primárias, tem igual a 0. Se tivesse um valor por defeito, o valor iria aparecer aqui. Se permitir valores nulos, ele vai ter aqui um 1, caso contrário, não terá nada, ok? Portanto, temos aqui algumas informações que podem ser muito interessantes se nós quisermos, por exemplo, imaginem, é possível, criarmos uma aplicação cujo objetivo é construir bases de dados, ok? Portanto, aqui está um exemplo de como é que nós podemos ter a necessidade de ter acesso a este tipo de funcionalidades. E depois há aqui o getIndexData, que basicamente devolve um array de objetos contendo index information, ok? Então eu vou buscar o getIndexData e vou ver qual é o resultado que ele aqui me vai dar. Neste caso, basta alterar aqui o nome. Vamos aqui refrescar. E ele vai só buscar a informação de quais são as chaves que estão definidas naquela tabela específica. Neste caso ele indica-me que é o ID cliente. Reparem que não vem a informação se é um valor do tipo inteiro, se é um varchar, se é uma data, seja o que for. Ele diz-me que sim, de facto há aqui uma primary key, que é do tipo primary, e quais são os campos? Olha, é este que aqui está. Se eu tivesse chaves estrangeiras, e podemos fazer aqui uma experiência muito rápida, isto é, na estrutura da minha base de dados, tenho aqui a primary key, vamos definir aqui no email um add to index, ou neste caso um create new index, vamos colocar aqui uma key. Vamos clicar em guardar, vamos executar aqui novamente o nosso código, e reparem que já temos aqui mais uma indicação a dizer que há um outro tipo de índice, que é, por exemplo, o caso do e-mail. E se eu quisesse aqui indexar, por exemplo, o apelido, vamos create aqui uma key, guardar, o que vai acontecer é que vamos agregar aqui mais um campo dentro daquilo. Reparem, ele inclusive coloca aqui mais um campo. Portanto, cada um dos índices vai ter aqui um espaço para ele próprio. Temos aqui a chave primária, porque só pode existir uma na nossa tabela, e portanto não tem o nome do campo, mas aqui já aparece como índice o e-mail e o apelido, portanto são as chaves. Então sempre que nós quisermos perceber qual é o índice primário de uma determinada tabela, nós executamos aquela função e vamos à procura, dentro do array associativo, do índice que contenha a expressão primary. Okay? E depois podemos aí obter informações sobre os fields, e aqui temos a indicação. Eu reconheço que são assuntos um bocadinho mais avançados do que aquilo que seria necessário. Temos aqui o getForeignKeyData, que funciona basicamente da mesma forma. Basicamente ele vai buscar as relações dentro de um sistema de base de dados relacional, qual é a chave estrangeira e qual é a primary key, eventualmente, que depois está associada, mas de qualquer das formas o que era importante era vocês perceberem que existe de facto esta possibilidade, utilizando algumas funções que vêm embebidas no CodeIgniter, de irmos buscar dados informativos sobre a estrutura da nossa base de dados.